Vamos então elevar nossos pensamentos, nos conectar com espíritos bons, com os espíritos amigos, que estão aqui por nós, que nos querem bem. Que a gente possa ter ótimas reflexões a partir do estudo de hoje. E que a gente possa levar essas reflexões para o nosso dia a dia. E que desse modo a gente possa ser pessoas melhores, seres melhores para nós mesmos, para os nossos amigos, para as nossas famílias e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Graças a Deus, graças a Jesus. Olá, amiguinhos, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história que fala sobre o perdão. Certa vez, havia dois irmãos que o pai era dono de uma grande fazenda. E quando seu pai ficou bem velhinho, ele chamou seus dois filhos e disse: "Estou velho para trabalhar. Vou dividir a fazenda e dar a metade para cada um de vocês. Eu sei que trabalharão juntos e serão bons amigos." E quando os irmãos começaram a trabalhar na fazenda, eram muito amigos e dividiam tudo entre si. Mas um certo dia houve uma briga entre eles e agora eles pararam de conversar. Isso continuou por muitos anos. Certa vez, um dos seus irmãos estava em casa quando chegou um carpinteiro e ele se ofereceu para trabalhar. O irmão pensou um pouco e disse: "Eu quero que você faça uma grande cerca dividindo a minha fazenda com a do meu irmão. Não quero ver meu irmão nunca mais. Eu vou resolver umas coisas na cidade e quando eu voltar quero ver como ficou o trabalho." E quando ele voltou, ele ficou muito abalado porque o carpinteiro não havia seguido suas instruções. Em vez de construir uma cerca alta, ele tinha construído uma ponte sobre o rio. Ele desceu para dar uma olhada na ponte e, para sua surpresa, viu seu irmão que vinha correndo de braços abertos e muito feliz. E agora seu irmão disse: "Depois de todas as coisas que eu fiz de ruim, não posso acreditar que você construiu uma ponte para me receber. Agora eu quero lhe dar um grande abraço." Agora seu irmão voltou para casa e perguntou ao carpinteiro se ele poderia ficar mais tempo lá, porque havia outros trabalhos para ele. O carpinteiro disse que sentia muito, mas tinha que ir embora, porque ele tinha muitas pontes para construir. Amiguinhos, às vezes temos desentendimentos com colegas e amigos. Quando isso acontece, construímos um muro ao nosso redor. Paramos de conversar e não queremos vê-lo. Mas isso não é o que Jesus quer que façamos. Em vez de muros, devemos construir pontes de amor. Muito bem! E aí, galerinha do GEL? Vocês gostaram do vídeo de hoje? Sobre o tema perdão? Que nós falamos um pouco sobre perdão através dessa história entre dois irmãos que eles tinham brigado. Então um decidiu construir um muro para nunca mais ter contato com seu outro irmão. Mas então veio um carpinteiro de coração bom e decidiu fazer então uma ponte, não para separar, mas sim para unir esses dois. E dessa forma, o outro irmão se sentiu tão alegre, tão feliz, porque pensou que o irmão tinha construído uma ponte, porque tinha perdoado os seus erros, que foi com todo o amor, com todo o seu coração, abraçar e agradecer esse irmão. E o irmão, posteriormente, de fato, perdoou o outro irmão. E o interessante nessa história é mostrar que nem sempre o perdão vai ser fácil. Por exemplo, naquele momento os irmãos já estavam há muito tempo sem se falar. Então é importante que a gente tenha essa consciência
que o perdão muitas vezes não vai vir de forma fácil, mas que ele é muito importante, principalmente para quem tem o ato de perdoar, para quem perdoa. Porque ele faz com que as pessoas fiquem mais leves e fiquem próximas também, de certa forma. O perdão, ele reconstrui afetos, assim como nós vimos na história. E principalmente também, o que nós podemos pontuar, não só sobre o perdão, mas também sobre o auto-perdão. O irmão que havia cometido erro, que havia brigado com outro irmão, ele também se perdoou pelos atos que ele cometeu. Isso é muito importante. Às vezes nós agimos mal com alguém, ou podemos fazer certas malcriações, não obedecer nosso pai, nossa mãe, ou até mesmo na escola, e se arrepender disso. E se arrepender dessa atitude. Então, também é muito importante o auto-perdão nesse sentido, de você saber que é um espírito, um ser em evolução, e que vai cometer erros, mas que principalmente você tem a vontade, a coragem de mudar. E essa mudança só consegue ocorrer a partir do momento que você entende que tá tudo bem, é um processo. Você não precisa se machucar ou até mesmo se cobrar por ter errado. Acontece, é um erro. Você vai tentar não repetir outras vezes. E para isso você precisa se auto-perdoar, para sempre continuar avançando e evoluindo. E assim, depois desse auto-perdão, é possível perdoar o próximo. Porque assim como você também merece outras chances para conseguir provar muitas vezes para si mesmo que consegue fazer algo, que já aprendeu a como se comportar, outras pessoas também precisam dessa segunda chance. Outras pessoas também precisam desse amor que vem junto com esse perdão, desse carinho. E é por isso que a gente tem que sempre fazer o exercício de tentar ser o primeiro a dar esse perdão. Assim como na história, imagina, se o carpinteiro não tivesse criado ponte nenhuma. Imagina quantos anos a mais os irmãos iriam ficar sem se falar. Então, esse primeiro passo de criar uma ponte foi muito importante para uma história que primeiramente era de briga, de intriga, de confusão e de coisas não tão legais, se tornasse uma história de amor, de paz e de harmonia entre esses irmãos, que apesar das suas diferenças, conseguiram depois lembrar o quanto se amavam. Então, a mensagem de hoje é essa. Que a gente consiga perdoar mais a si mesmo, ao próximo, e que a partir desse perdão, o amor consiga aflorar novamente entre as relações que às vezes nós achávamos que já estavam perdidas. Espero que vocês tenham gostado das reflexões de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!
profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser por guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, Boa noite, eu sou Kátia Mondaini, uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel, e é um prazer muito grande poder dar as boas-vindas a todos vocês, pedindo licença para entrar em seus lares com mais uma reflexão que com certeza nos auxilia e nos auxiliará no tema dessa noite, trazido pela nossa companheira Fátima Queiroz, onde ela vem falando sobre mediunidade gratuita, lá no capítulo 26 do Evangelho. Um tema que vai chamar a nossa atenção para a responsabilidade, para o compromisso que nós assumimos e tantas outras reflexões trazidas pela companheira. Vale a pena ficarmos atentos em suas palavras e é muito bom poder estar aqui. Fiquem conosco, uma boa noite, que Deus abençoe a cada um de nós, que assim seja.
Graças a Deus. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Na instrumentalidade. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 7. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária. Todavia, é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distante da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Pai amado, obrigado mais uma vez por estarmos todos aqui reunidos em Teu nome. Que as vibrações de amor possam alcançar todos aqueles que estão necessitados de amparo e refrigério. Que possamos deixar nossos corações serem envolvidos nessas vibrações de amor e de harmonia, fazendo-os acalmar neste momento. Que os nossos amigos espirituais possam nos ajudar a melhor compreender as lições que hoje aqui serão desenvolvidas. Obrigado, Pai, pelo Teu infinito amor, e que os trabalhos programados para hoje possam transcorrer de forma harmoniosa e proveitosa. Obrigado, Pai. E pedimos a bênção para dar por iniciada a reunião
na data de hoje. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Estou aqui hoje para falar sobre o tema mediunidade gratuita e usei especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, itens de 7 a 10. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, olhos escuros, estou usando um óculos de aro azul, um vestido amarelo. Atrás de mim tem uma parede clara, uma estante de livros e uma planta. Bem, esse tema é um tema, a questão da mediunidade, ela já remonta, desde sempre. Desde sempre houve esse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. No entanto, o uso dessa possibilidade nem sempre foi adequada, até os tempos de hoje, por isso justifica o tema, Tanto que Moisés, chegou a instituir uma lei civil que atribuiu ser divina, de uma forma que pudesse impor ao povo daquela sua época a cessação dos abusos e equívocos cometidos em nome desse intercâmbio espiritual. Então, muitas outras crenças entendem que não seria adequado a evocação ou essa comunicação dos espíritos em razão desse fato que ocorreu ao tempo de Moisés. Mas era um momento em que havia uma necessidade, ele que era um legislador da época, de estabelecer, como eu disse antes, um limite a esse uso indevido dessa possibilidade. Então, nós vamos estudar como hoje, a partir dos ensinos dos espíritos, da codificação de Kardec, como entendemos essa temática. Também é importante ressaltar que, a partir de Jesus, então, a mediunidade toma um outro entendimento, e depois que vai ser melhor explicitado com os estudos realizados por Kardec, Porque Jesus traz esse intercâmbio pela amorosidade, pela perspectiva, da vida futura e trazendo assim um novo entendimento, Então, vamos lá, vamos começar. Bem, nós vamos trazer ao longo da exposição de hoje uns trechos do Evangelho. Importante a gente ir à fonte. Então, começa assim. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo.
Então, ele já diz aqui que a mediunidade, os homens recebem essa oportunidade de serem intérpretes dos espíritos para instruir a si mesmo, né? E outros homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Então, por meio da mediunidade, nós também recebemos o consolo, o esclarecimento sobre a vida espiritual, sobre o que acontece conosco após o fenômeno da morte física. E isso é importante no sentido de nós até estabelecermos sentido para a nossa vida, que extrapole ao consumo, ao materialismo. Então, esse intercâmbio, trazendo a certeza da continuidade da vida espiritual, ele traz um novo olhar. Os ensinos, né, trazidos pelos espíritos, as comunicações mediúnicas, então eles descortinam um novo entendimento sobre a existência temporária que temos no mundo, né? No mundo encarnado, né? Quando estamos reencarnados. Isso nos dá força, nos enche de esperança, né? Para que a gente possa lidar com os nossos problemas no dia a dia. E aí ele vai falar aqui que Deus quer que a luz chegue a todos. Então vocês imaginem se fosse lícito se cobrar por essas orientações. Como ficariam os mais pobres, aqueles que não têm condições de pagar? E aí é importante a gente estabelecer claramente uma distinção. Se eu estudo, independente da questão mediúnica, né? Eu estudo, eu me esforço, eu me dedico, eu trabalho, eu faço pesquisas, eu elaboro projetos a partir apenas do meu esforço. Então, é lícito que eu ganhe recursos com esse esforço que é meu. No entanto, se eu recebo comunicações mediúnicas, se eu psicografo um livro inspirado, né, por espíritos, se eu faço uma arte, uma composição musical, uma pintura mediúnica, sempre inspirado por espíritos, então isso já não me pertence, porque esta produção não é minha, é dos espíritos. Então, é isso que o Evangelho traz nesse primeiro item, que a gente possa estabelecer claramente essa distinção entre aquilo que eu produzo absolutamente com o meu esforço pessoal, e aí é o nosso, normalmente, né, é o nosso trabalho material, e aquilo que é trazido, aquelas criações que são trazidas através do intercâmbio mediúnico. E aí também, eu não citei antes a questão da psicofonia, né, nesse intercâmbio espiritual. Então, essa é a primeira distinção que a gente precisa fazer. E ele traz também aqui que a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Então, isso fala muito da nossa vaidade, do nosso orgulho, e quando é um médium que tem uma possibilidade de comunicação, né, mais ostensiva, e é uma questão também que a gente vai trabalhar mais profundamente nos outros slides. Nesse item 8, eu escolhi aqui como uma imagem representativa uma reunião
né, onde há pessoas ao redor de uma mesa e espíritos ao redor, simbolizando, né, essa influência espiritual sobre os médiuns que estão sentados na mesa. Então vamos ler aqui o trechinho. Quem, pois, deseje comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, as comunicações sérias, né, são aquelas que são trazidas por espíritos que não se submetem a práticas de comércio e que não estão à disposição a qualquer hora e para atender a interesses escusos ou superficiais. Então, isso é algo que a gente deve se perguntar quando diante de uma situação de comunicação, de uso da mediunidade com interesse material. Que tipo de espírito se submete a isso? São espíritos sérios? A gente ouve, né? Tem uma frase que a gente ouve sempre no espiritismo, né? Que o telefone toca de lá para cá. Quer dizer, a comunicação se dá do mundo espiritual para o mundo material. E os espíritos não estão à nossa disposição para atender frivolidades, para atender curiosidades, né, sobre o que vai acontecer no futuro, porque a gente sabe que muito do que vai nos acontecer depende das nossas ações no presente, além de outras possibilidades, mas nós podemos estar sempre alterando o que vai acontecer, né, daqui para frente, a partir das escolhas que nós fazemos hoje. Então, essas buscas interessadas apenas em questões superficiais, elas começam a nos levantar esse questionamento. Que tipo de espírito se submete a essas situações? E aí, quando ele fala aqui, né, fala muito da postura do médium, que para se granjear a benevolência dos espíritos é preciso a humildade. E aí nos chama a atenção, quando ele fala da humildade, para a gente pensar sobre a humildade, como muitas vezes esse pagamento, ele não vem só pelo dinheiro, mas pela vaidade, pelo orgulho, pelas ilusões, né, salvacionistas. Então, o médium, muitas vezes, ele não cobra, mas ele tem um ganho, ou ganhos secundários, vamos dizer assim, diante do uso da sua mediunidade. Então, a humildade é algo que nós devemos sempre perseguir, porque independente se somos médiuns, ostensivos ou não, como pessoas, né? Precisamos estar perseguindo a obtenção o desenvolvimento dessa virtude, porque a humildade, ela é o contrário da vaidade, do egoísmo, do orgulho. Então, quando a gente se coloca numa condição assim, de não se sobrepor aos demais, de não se achar melhor do que os outros, imagine isso para o médium, né? Como isso é importante.
não é melhor do que ninguém. Tem ali, muitas vezes, na mediunidade, uma demonstração da providência divina sobre tantos erros anteriormente cometidos. Muitas vezes nós chegamos ao mundo material com esse compromisso, com esse dever referente à nossa mediunidade, baseado numa redenção necessária diante de tantas situações equivocadas que já desenvolvemos em outras encarnações. Então, não é motivo de privilégio, como a gente estudou no slide anterior, e sim da gente reconhecer que nós precisamos estar sintonizados com a espiritualidade, com Jesus, para que a gente se coloque como um instrumento imperfeito. Por isso que Kardec nos chama tanto a atenção sobre a nossa concentração, sobre a nossa atenção no momento em que estamos ali nos colocando como médiuns num trabalho mediúnico. O quanto que é importante nós nos despirmos dessas outras questões tão graves que ainda trazemos, que a gente está lutando, né, para superar. Então, aliado ao devotamento, o que é o devotamento? É a gente levar a sério, né? A gente agir com devoção diante das necessidades do nosso trabalho na seara, né, de Jesus. E aí ele vai falar também da abnegação, o que é a abnegação? Vou ler aqui um conceito. A ação de renunciar aos próprios interesses em prol de uma causa, ideia ou pessoa. Então, a abnegação é também essa dedicação que muitas vezes vai além de uma zona de conforto. É a gente se dedicar um pouco mais, é a gente estar disponível. E a gente vai tratar um pouco dessa questão da disponibilidade mais à frente. Mas é a gente estar ali de coração aberto, entendendo a importância de estar concentrado naquela tarefa. E o mais absoluto desinteresse moral e material. A gente já comentou um pouco sobre a questão desses interesses morais, né, que estão por trás, e o interesse material também. Então, a gente precisa estar realmente cuidando dessas questões dentro de nós, que são questões que podem passar despercebidas para outros, mas é o nosso trabalho de reforma íntima, é o nosso trabalho de estarmos efetivamente buscando a mediunidade com Jesus, porque essas são virtudes que nós temos que desenvolver independente de estarmos na prática da mediunidade. Então, humildade, devotamento, abnegação e desinteresse moral e material são importantes para todos e especialmente quando nos colocamos como médiuns. Então, no item 9, o Evangelho traz o seguinte: a mediunidade séria não pode ser e não o será nunca uma profissão. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e mutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar.
A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Então, Kardec, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 28, ele traz o seguinte a respeito dessas questões que estão sendo aqui abordadas. A mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretende fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja que não corresponda às vistas da providência. Então, ele reforça, né, isso que nós lemos aqui, quando ele fala de que os bons espíritos se afastam. Então, por isso ela é móvel, ela é fugidia e ela é mutável, porque havendo o afastamento dos espíritos, já não é mais prática mediúnica, né? Então, no sentido de que ela deve trazer sempre essa certeza de que a gente precisa estar ali à disposição dos espíritos. Por quê? A gente vai pensar, alguns podem pensar assim, mas ele está falando dos bons espíritos, e às vezes a gente traz comunicações de espíritos que são espíritos ainda com muitas dificuldades. Sim, o objetivo é esse, né? O objetivo do espírito está se aproximando ali pelo choque anímico, pelas comunicações que vão ajudar tanto ao espírito quanto aqueles que estão ali presentes na reunião mediúnica, por exemplo, mas sempre sendo amparados ali pelos espíritos que trazem outros para essa comunicação. Então, quando a gente não encara seriamente a mediunidade, quando a gente tem outros interesses, a gente deixa de contar com essa assistência espiritual, no sentido de que nós também precisamos que os bons espíritos estejam ali até para nos inspirar, para nos protegerem também de mais influenciações, né? De que a gente esteja ali com um coração puro e recebendo essas boas vibrações, independente daqueles espíritos que estão se comunicando através de nós. E aí, a gente também aqui precisa entender, né, desse texto, que para nossa subsistência a gente deve contar com o nosso trabalho material, com as nossas formas lícitas de obter o nosso sustento e o nosso conforto. Então, a gente já falou de alguns interesses que nem sempre são explícitos, mas eu quero citar outros aqui, que não só o dinheiro não deve estar, né, conduzindo a nossa prática da mediunidade, mas também outras ambições ilusórias. Então, vamos citar aqui alguns: a vaidade, o exibicionismo, o prestígio, a admiração, a popularidade, a aclamação, os anseios por fama, por liderança, as dissimulações, né? As questões vinculadas ao interesse pessoal, né? Que são tão contrárias
a uma mediunidade séria. O livro aconteceu na Casa Espírita, ele traz... Eu gosto desse livro porque ele é um livro de linguagem simples e ele traz rotinas, vamos dizer assim, do desempenho, né, da mediunidade, e que são muito importantes assim, para a gente estar atentos, né? O livro Os Mensageiros, ele traz um caso também muito interessante sobre o relato de um espírito acelino, após a sua desencarnação espiritual. Ele faz o relato de como foi a vivência dele como médium, né? Ele começa desde jovem, já frequentando a casa espírita e começa nessa educação da mediunidade e começa com a prática mediúnica. No entanto, ele se desvia, né, desses interesses sérios, né, na prática, e ele começa então a ganhar dinheiro com a sua mediunidade. Deixa de trabalhar e começa a se dedicar exclusivamente a esse tipo de atividade e começa a se comprometer com pessoas que o procuravam para todo tipo de interesses, como a gente falou antes, escusos e superficiais, né? E começa assim a consultá-lo, estabelecendo uma dependência até para as suas vidas com aquelas consultas de como deveriam agir. Com a desencarnação, ele passa 11 anos numa condição de muita perturbação, sendo perseguido por esses espíritos que já tinham até desencarnado antes dele, que eram as pessoas para as quais ele dava as consultas, né? E esses espíritos, então, dependentes dele, que eram na vida material, querem manter, então, essa dependência e fazem essa perseguição por aquelas consultas que ele dava anteriormente. Isso dura, essa aflição, por 11 anos, até que ele é resgatado e começa, então, a essa autoavaliação sobre a sua conduta inadequada no plano espiritual. Então, vejam, né, como é grave essa questão, né? Como as tentações, elas chegam, e é importante que a gente esteja atento a isso, porque as tentações, elas estão relacionadas às nossas dificuldades, à nossa inferioridade ainda moral. Então, como que a vigilância diante das ações que nós empreendemos na tarefa mediúnica, a gente precisa estar vigilante todo o tempo, né, tendo uma coerência legítima, né, nessas possibilidades, né, que temos de sempre agir no bem, sempre a nossa devoção ser a Jesus, a espiritualidade mais elevada, que a oração não nos falte como o sustentáculo, né, para agirmos seriamente. Então, vamos ler aqui o trecho que encerra, né, esse subtítulo. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam
dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Então, esse trecho aqui traz muito a questão dos apelos, né? Que muitas vezes os médiuns recebem daqueles que os querem consultar, né? Querem uma dedicação a essas consultas. E o Emmanuel, no livro O Consolador, ele traz aqui umas orientações ao encontro do que foi dito aqui. Então, vou ler aqui alguns trechinhos para vocês. Está na questão 404. O médium somente deve dar aos serviços da doutrina a cota de tempo de que possa dispor entre os labores sagrados do pão de cada dia, que é o seu trabalho material, né? E o cumprimento dos seus elevados deveres familiares. A execução dessas obrigações é sagrada e urge não cair no declive das situações parasitárias ou do fanatismo religioso. Jesus caminha antes de qualquer esforço humano e ninguém deve guardar a pretensão de converter alguém, quando nas tarefas do mundo há sempre oportunidade para o preciso conhecimento de si mesmo. Que médium algum se engane em tais perspectivas antes de sofrer a incompreensão dos companheiros, aqui ele está falando dos encarnados, né? Que transigir com os princípios, caindo na irresponsabilidade ou nas penosas dívidas de consciência. Olha que bonita essa resposta, né, que Emmanuel traz, vindo ao encontro dessa orientação do Evangelho. Nós temos obrigações materiais com a nossa família, com o nosso sustento, com a nossa luta diária, porque no trabalho material nós também aprendemos muitas coisas, né? Nós aprendemos inclusive a servir, né? Todo trabalho material tem uma conotação do servir também. Não é só, a gente não está ali só para ganhar dinheiro, né? A gente está ali também para aprender muitas coisas nas relações interpessoais, na produção intelectual que nós dedicamos às nossas tarefas, no bem que se possa o trabalho material fazer a outros. Então, e aí a família também, nós temos um compromisso também com os nossos familiares, com os nossos amigos, que tantas vezes reclamam também, né? Você só vive na casa espírita. Então ele traz aqui a importância desse equilíbrio entre as tarefas mediúnicas e os nossos compromissos também com a família, com o trabalho, com a comunidade onde nós vivemos. Nós podemos servir a Jesus não só na casa espírita, servir dignamente a Jesus não só na casa espírita. E aí ele traz a questão, né, do fanatismo religioso, como muitas vezes a gente acha que a nossa possibilidade de salvação, entre aspas, está na casa espírita, né? Então, é importante a gente estar refletindo sobre isso. Esses ensinamentos, eles nos ajudam nesses momentos das nossas tentações, né? Do momento em que a nossa vaidade muitas vezes nos clama por caminhos que não são os melhores para nós espiritualmente. E como conclusão dessas reflexões de hoje, eu quero trazer um trecho do livro Estudos Espíritas, capítulo 18, que trata da mediunidade. É uma psicografia do Divaldo Pereira Franco, ditada pelo Espírito Emmanuel. Então ela diz assim:
ao exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores a benefício da criatura em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana na Terra. Então, fiquemos aqui com Joana, com Emmanuel, com Kardec e com Jesus, nos fortalecendo nessa responsabilidade que trazemos, nesse dever que trazemos frente à mediunidade. Que Jesus esteja com todos, que nós possamos refletir sobre os estudos de hoje e, se tiverem oportunidade, consultem as fontes que foram citadas aqui para fortalecer cada vez mais, essa nossa convicção da mediunidade praticada, como o Evangelho nos traz, santamente, religiosamente. Boa noite a todos. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradeço pelas oportunidades que foram concedidas na preparação do estudo e na noite de hoje, envolvendo todos os companheiros que se encontram aqui presentes. Abençoa Jesus a cada um, aos seus lares, todos aqueles que venham assistir posteriormente também, que essas reflexões possam levar a todos nós, também me incluo, a uma prática digna da oportunidade que temos nessa reencarnação. Obrigada, Senhor, por tudo que já recebemos, por todo o amparo, por toda a bênção, pela nossa saúde, pelos nossos problemas que nos fazem enfrentá-los e crescermos, evoluirmos, aprendermos a cada dia. Que a Tua luz, Senhor, possa envolver aqueles que ainda não conhecem a importância de crermos no amparo divino, no amparo de tantos trabalhadores abnegados que cuidam de nós sem descanso, que estão sempre junto a nós. Ampara também, Senhor, aos governantes, as pessoas que estão sofrendo os efeitos dos conflitos de qualquer ordem, das guerras, enfim, Senhor, da miséria. Infunde em nós a fraternidade, que nós possamos estar atentos às necessidades do nosso próximo. Muito obrigada, Senhor, por tudo que recebemos nessa noite. Que a Tua luz, certamente presente o tempo todo, possa ser percebido por nós, nos momentos aflitivos, mas também nos momentos felizes. Graças a Deus. Protetor, aqui me ponho aos seus pés pra lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador,
fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção